Saudações, terráqueo! Bom, pessoal, gravar um vídeo é importante, né? Faz mais de 10 dias que eu não gravo vídeo e tinha várias ideias, tinha uns vídeos que eu queria ter gravado nesses dias, mas acabei não gravando porque eu não estou muito bem. Mas aí eu resolvi aproveitar para falar de um assunto que faz anos que eu queria gravar um vídeo sobre isso e aproveitar essa oportunidade que eu não estou muito bem e eu sei hoje porque que eu não estou muito bem nesses dias e falar sobre esse assunto, que é sobre depressão. Desde criança eu tive problema com depressão, só depois que eu fui saber, né, estudando, pesquisando sobre o assunto, desconfio que fosse distimia, né, que eu tinha distimia desde criança, que é uma depressão mais leve, né, ela não é tão profunda, é uma depressão leve, mas ela se estende por um período mais longo, né, crônica, né, e desde criança eu acho que eu tinha isso. E a vida inteira sofri um pouco com variações, né? Tinha épocas piores, épocas que eu não estava, períodos que eu não estava melhor, outros piores, né? E até que alguns anos atrás eu tive um período de depressão mais profunda, fiquei muito mal e aí foi quando foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Porque foi ali que eu aprendi, mergulhei no autoconhecimento e passei a me entender melhor e aprendi muita coisa e isso transformou a minha vida. E foi então que eu já tinha o blog, mas aí eu comecei a escrever com mais frequência, depois comecei a gravar os vídeos para o YouTube e tudo que eu venho fazendo, essa militância política, esses vídeos, tudo isso, né? Porque pesquisar, estudar eu já pesquiso há muitos anos, né? E foi a partir dessa depressão profunda, dessa fase muito mal que eu tive, né? Pior fase que eu tive, mas foi quando eu aprendi mergulhei no autoconhecimento e passei a me conhecer melhor e passei a aprender muita coisa. E queria passar um pouco dessa mistura de autoconhecimento, de experiência, né, de pesquisas com muita gente que sofre, né, com depressão hoje. Diz que é uma doença do século, assim, né? A gente está vivendo uma epidemia mundial de depressão, de distimia, e é um assunto bem importante, né? Então vamos lá. Para começar, né, o básico, quando a gente começa a pesquisar sobre depressão, o que causa, né, como tratar, né, saindo um pouco desse negócio de procurar psicólogo, psiquiatra, que não sei se isso ajuda muito, sinceramente. Mas assim, uma coisa básica, simples e fundamental. E eu acredito que eu sofri muito por causa disso. É falta de sol, simplesmente isso, falta de tomar sol. Falta de vitamina D. Porque a vitamina D ela é uma vitamina difícil de encontrar na alimentação, mas ela é produzida na nossa pele, né? A nossa pele tem substâncias e tal que, para ser ativado, para essas substâncias serem transformadas pelo nosso organismo em vitamina D, a gente precisa tomar sol. E durante muitos anos, uns 10 anos, eu simplesmente fugia, evitava o máximo de sol, né? Ia andar na rua, né, sempre coberto, né? Você vê esse povo que vive no deserto, eles cobrem o corpo inteiro, eles não ficam expostos ao sol. Isso é importante, mas até aquela história do câncer de pele, né? Quando eu era adolescente por aí, às vezes eu ficava muito no sol, né? E a minha cidade natal já era muito quente, e aí eu ficava no sol, quando chegava a noite já era calor e eu ainda sentia a pele queimando pelo sol que eu tinha tomado à tarde, e aí sentia mais calor ainda. E aí eu percebi, bom, se a pele ficar desse jeito, alguma coisa errada tem, né? Então não é bom a gente ficar tomando muito sol. E aí eu comecei a evitar de tomar sol e passei a fugir a todo custo de sol. E eu sempre gostei da noite e tal, né? Minha cabeça funciona melhor à noite e tudo, né? E só que eu não sabia dessa história, porque a gente vê falar muito de, olha, evita sol porque o sol faz mal, causa câncer de pele, não sei o quê.
use filtro solar, que é a pior bobagem. Veja o vídeo do Larry Ribeiro falando que o filtro solar aumenta a incidência de câncer, porque ele protege contra o raio que queima a pele, aí você não sente a pele ardendo, mas ele não protege do raio solar que causa o câncer de pele, né? Tem o UVA e o UVB. Mas, enfim, pessoal, o sol é fundamental para a nossa saúde, para a vitamina, para o organismo. E fazer exercício físico, né? Atividade física, exercício também é fundamental, ajuda muito. E, enfim, pessoal, saindo dessa parte mais básica, o que eu aprendi mergulhando no autoconhecimento, né? Porque como eu venho falando nos últimos vídeos, né? Apenas o conhecimento liberta, busque conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecimento é fundamental. Mas tem muita gente que procura ler dezenas de livros, mas não tem o conhecimento mais importante de todos, porque por mais livros que você leia, por mais que você tente buscar conhecimento para compreender o mundo, para compreender a vida, o conhecimento mais importante de todos é o autoconhecimento. Porque se a gente não entende a gente mesmo, se a gente não compreende a nossa mente, como é que a gente vai conseguir entender as outras pessoas e compreender o mundo? Então, quando a gente aprende a se autoconhecer, a gente começa a compreender o mundo de uma maneira muito mais profunda. E eu não sou um cara muito estudioso, eu nem consigo ler livros, acho que tem essa história que tem muito a ver com depressão também. Foi quando eu soube disso, né? Eu leio devagar, eu não consigo ler, por isso eu não leio livros, né? Porque eu leio muito devagar, então eu demoro muito para ler livros, então nem perco tempo. Eu vou lendo artigos, né? Textos na internet, né? Pesquiso muita coisa na internet. Mas livros eu não leio, não porque eu não desprezo livros, mas que eu realmente não consigo. E aí foi nessa época que eu tive essa depressão mais profunda que eu fui pesquisar sobre distimia, sobre o déficit de atenção, né, o TDA ou DDA, transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, né? E é muito comum, né, era na época do Orkut ainda, né, tinha os grupos que eram muito bons para debate, até melhor que o Facebook. E muita gente falava sobre depressão, muita gente que tem esse déficit de atenção sofre com depressão, é muito comum. E também, aí eu fui numa palestra, né, e aí na palestra a palestrante era evangélica, né, e ela comentou assim, olha, tem uma conversa, uma história aí sobre crianças índigo, mas é uma coisa meio esotérica, né, cuidado com isso. Mas eu fiquei curioso de ver aquilo, eu nasci no meio evangélico e sei como é a mente dessas pessoas, e aí eu fui pesquisar sobre essa história de crianças índigo, e aí que abriu um leque assim, de conhecimento, né, que para compreensão, até alguns anos antes, no final de 2004, quando eu fui criar o meu perfil no Orkut, né, tinha aquela pergunta lá, quem é você? E parece uma pergunta muito simples, né? Porque, quem sou eu, né? Só que quando alguém pergunta pra gente quem é a gente, como que a gente responde? A gente fala, eu sou fulano de tal, nasci não sei aonde, eu trabalho não sei com o que, estudei não sei o que. Mas isso não é o que a gente é, isso é o que a gente faz, o que a gente estudou. Agora, a gente se definir... parece tão simples, mas é uma pergunta tão complicada. E aí a gente percebe o quanto o autoconhecimento é complexo, né? Não é uma coisa simples. E hoje, com o tempo, eu fui percebendo a relação que tinha entre o autoconhecimento e a depressão. Por exemplo, se você sente uma dor, a gente tem uma infecção, uma contaminação, algum machucado, se você põe a mão em alguma coisa quente ou muito fria, por exemplo, e começa a sentir dor na mão. A dor, o que é? A dor é um sinal neurológico, né, dos nervos, né, dos terminais nervosos, te mandando um recado para o cérebro que tem alguma coisa errada ali que você precisa prestar atenção. Você põe a mão no fogo, numa coisa quente, olha, isso vai queimar a sua mão, vai estragar a sua pele, né? Vai estragar seu músculo, então tira a mão dali. É um sinal para o cérebro. E
quando a gente fica doente, com uma infecção, com algum machucado, aquela dor é um sinal neurológico para o cérebro que você tem que resolver aquele problema ali urgente, né? Você sentindo dor, você não consegue fazer mais nada, você para tudo que você está fazendo para prestar atenção naquela dor ali, no que está causando aquela dor, para resolver aquilo. A doença muitas vezes é isso. E aí vai saber sobre esse negócio de grande maioria das doenças que a gente tem, 80%, 90%, tem causas psicossomáticas, né? São doenças causadas psicologicamente, porque muitas vezes a gente está com algum problema psicológico e somatiza isso e descarrega no corpo, no organismo. Isso é por quê? Porque a gente tem problemas psicológicos que a gente não deu atenção, então o corpo causa uma doença para que através daquela doença a gente não consiga fazer as coisas que a gente faz no dia a dia, trabalhar, estudar. Aí você tem que parar tudo que você está fazendo para tratar daquela doença. E o que é isso? É um sinal do corpo que tem alguma coisa errada, que você não está prestando atenção, que você tem que parar tudo que está à sua volta para prestar atenção em você mesmo para resolver aquilo. Isso é causa psicossomática das doenças, né? E a depressão é isso. A depressão, quando a gente entra nesse negócio de autoconhecimento, e por isso que tem tudo a ver por que essas crianças índigo ou quem tem déficit de atenção, o que é o déficit de atenção, o que causa isso, né? Quando você tem a depressão é porque você está... Hoje eu entendo isso, né? Para não esticar demais o vídeo e direto, uma coisa que todo mundo se faz essa pergunta: qual é o sentido da vida, o que eu estou fazendo aqui? E vamos parar para pensar no seguinte: a gente não encontra a resposta, até porque cada pessoa parece que encontra uma resposta diferente. Se tivesse uma resposta simples e única para todo mundo de qual é o sentido da vida, por que existem tantas religiões diferentes, tantas filosofias diferentes, tantas formas de pensar diferentes? Por que cada pessoa, todo mundo tem essa pergunta interna, qual é o sentido da vida, mas a gente não chega num acordo sobre isso. E eu acho que uma resposta muito boa está na doutrina espírita, apesar de eu não simpatizar muito com a doutrina espírita, né? Allan Kardec era maçom, então fico com o pé atrás, mas tem uma coisa interessante na doutrina espírita, que é quando a reencarnação, eu acredito, né? Não tenho dúvidas de reencarnação, é real, e isso tem tudo a ver com essa história de crianças índigo, né? Quando a gente vê o que são as crianças índigo, são espíritos que vieram de outros planetas, de outros mundos para encarnar na Terra, né? E por isso que tem diferença de comportamento, tem tanta diferença assim psicológica e comportamental das crianças índigo, né? Porque vêm de outros planetas, outros lugares, né? E aí isso explica muita coisa, né? E quando eu conheci esse conceito e tal, eu entendi muita coisa, né? Como eu mencionei, quando eu fui escrever meu perfil no Orkut, né? Diante daquela pergunta eu fechei o olho, pô, e agora? Vou escrever qualquer besteira aqui. E aí eu escrevi 2 parágrafos lá, né? Fechei o olho, vai qualquer coisa aqui. E anos depois, quando eu tive essa depressão, que eu mergulhei nesse autoconhecimento, que eu comecei a me compreender, eu fiquei chocado de como aquele parágrafo que eu escrevi assim, como, né, fechei o olho e escrevi qualquer coisa, o quanto aquilo ali batia com as respostas que eu encontrei me conhecendo melhor. Esse parágrafo era: sou um raciocinador anguloso, sensitivo e aventureiro de uma capacidade flexibilizante peculiar. Passei pelo descarrego memorial antes de vir em missão ao planeta Terra, procedimento padrão para agentes intergalácticos. Não lembro, acho que terminava aí. E foi incrível quando eu me conheci melhor, né, nesse processo, eu percebi o quanto esse parágrafo, né, que tinha a ver com essa história de crianças índigo, de espíritos que vinham de outro planeta, porque eu tinha essa sensação, essa intuição assim, que não conseguia explicar, e encontrei essas respostas nessa história de crianças índigos e tal, né?
E por que que todo mundo tem essa questão de se perguntar qual é o sentido da vida? E a doutrina espírita explica bem isso. Porque quando a gente encarna, né, segundo o espiritismo, a gente encarna com algum propósito ou uma missão de algum trabalho que a gente vai realizar, ou alguma lição que a gente precisa aprender, alguma coisa que a gente precisa se desenvolver espiritualmente. E é por isso que cada pessoa tem um objetivo diferente na vida. Às vezes é de se desenvolver, de cumprir alguma coisa, de pagar um karma. E é por isso que todo mundo tem essa sensação, essa inquietação interna de ter saber que existe um sentido para a vida e buscar essa resposta. E essa resposta a gente encontra através do autoconhecimento. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Qual é o motivo dessa encarnação? Porque quando o espírito encarna no corpo, a gente apaga, né, bloqueia essas memórias de vidas passadas, essa memória espiritual. Porque imagina, se a gente encarnasse e se lembrasse das nossas vidas passadas, a gente ia encarnar aqui, em vez de viver o hoje, de focar nessa vida, nessa experiência, de cumprir os objetivos dessa vida, a gente ia ficar lembrando de onde a gente morou, das pessoas que a gente conhecia, ia ficar querendo ir atrás daqueles lugares onde a gente viveu, ia viver no passado em vez de viver no hoje, né? Como pessoas idosas, né? Chega num ponto da vida, a pessoa está idosa, as pessoas com quem conviveu durante a vida começam a morrer, você se aposenta, não consegue, não tem mais aquela energia, disposição para estar trabalhando e começa a viver do passado, a viver mais no passado, de lembranças. Né? Eu já estou ficando velho, já sei como é que é isso, né? De lembranças. Imagina se a gente se lembrasse de vidas passadas, a gente não ia fazer o que a gente veio para fazer nessa encarnação. Então, eu vejo assim que a depressão explica, a explicação para por que a gente tem depressão está exatamente nisso. A gente não está cumprindo, a gente não se lembra, né? Não tem como a gente se lembrar, e é importante isso, a gente não tem essa lembrança espiritual encarnada de qual é o objetivo nosso na vida, mas a gente tem que descobrir durante a vida e desenvolver aquilo. E como é que a gente sabe qual é o objetivo, descobre qual que é o nosso objetivo de vida, se a gente não lembra, né? Não tem essa memória anterior à encarnação? Através da nossa intuição. E hoje eu vejo que a nossa intuição, a nossa consciência é uma percepção de certa forma extrasensorial, né, que não está, que é aquela lembrança, aquele sentimento espiritual, que a gente não tem aquela lembrança nítida, racional, como a gente tem das lembranças da nossa encarnação atual, do conhecimento que a gente adquiriu, né, do aprendizado dessa encarnação atual. A nossa intuição, por que a gente sabe tanta coisa intuitivamente? Porque a nossa intuição é aquele conhecimento espiritual, daquelas memórias que estão bloqueadas espiritualmente. Acho que isso explica inclusive déjà vu, muita coisa assim. A intuição explica, às vezes, por que a gente simpatiza, gosta de uma pessoa assim, automaticamente, ou às vezes isso é uma pessoa que você nem conhece, de repente você não gosta daquela pessoa e não sabe por quê. Pode ser que você já conhecesse aquela pessoa de vidas passadas, já teve experiências com aquela pessoa, e você não tem explicação, você não sabe por que você gosta ou não gosta de uma pessoa, de alguma coisa, porque às vezes a gente escuta uma ideia, uma coisa nova que a gente não conhece, mas intuitivamente a gente sabe se aquilo é bom ou não, porque tudo isso é lembrança espiritual que está meio bloqueada, mas que intuitivamente aquilo aflora. E como a gente aprende o nosso objetivo na vida? É escutando aquela voz interna, aquela intuição, que pode ser às vezes também uma comunicação de outros espíritos, né? Como depende da filosofia, anjos da guarda, amparadores, ou que os evangélicos, né, acham que é Deus que está ali falando para eles, né? E acham que tudo que essas vozes é Deus que está ali falando, quando podem ser espíritos amigos nossos, né, que estão desencarnados e falando, comunicando com a gente, e a gente tem essa percepção intuitiva, né? E por que a gente sente isso aqui no peito, né?
Porque é aqui que está, né? Por que a gente tem essa noção de que a nossa consciência está aqui no peito e não no cérebro, né? Sendo que o coração é só um músculo que bombeia. Eu estava vendo essa explicação num vídeo, não lembro qual, se eu lembrar eu vou colocar no link aí, porque aqui é o nosso chakra cardíaco, né? E é através do chakra cardíaco que... e o chakra cardíaco, né? Os chakras estão em glândulas, né? E o chakra cardíaco, na verdade, não está no coração, ele está na glândula timo, né, que é a glândula mais importante do sistema imunológico, que fica logo acima do coração. Então, na verdade, o chakra cardíaco é o chakra da glândula timo, né? É por isso que a gente tem os nossos sentimentos aqui no peito. E aqui que está a nossa intuição. Enfim, pessoal, já acho que desviei muito e o vídeo já ficou longo. E, enfim, pessoal, quando a gente tem depressão, a depressão é uma doença que a gente tem por quê? Que é para a gente não conseguir seguir a nossa vida cotidiana, para a gente parar tudo que a gente está fazendo, porque a gente está se desviando daquele caminho, daquele objetivo que a gente tinha nessa vida, nessa encarnação. A gente não está ou cumprindo aquela missão, ou não está cumprindo aquele objetivo que a gente veio aqui, encarnou para desenvolver. E aí a gente tem essa sensação de que tem alguma coisa errada e o nosso corpo, né, descarrega essa depressão para a gente parar tudo que a gente está fazendo. Para, olha, você tem um problema, você está desviando daquele seu objetivo, para, se concentra, foca e entende o que está errado. E isso é a depressão, é para a gente parar tudo e se concentrar e mergulhar num autoconhecimento. É importantíssimo. Eu experimentei, eu falo por experiência própria, quem tiver com depressão, para de ficar buscando, né, sentimento suicida, olha para dentro de você, busca respostas para a sua vida, para quem é você, qual o seu objetivo na vida, e escuta a sua intuição, e você vai, através do autoconhecimento, de encontrar as respostas de quem é você e qual o seu objetivo na vida, e aí você vai encontrar a solução para a depressão. A solução para a depressão é você voltar para o trilho, né? É você buscar cumprir aquela sua missão, aqueles objetivos para os quais você está aqui encarnado hoje, né? Focar nessa vida e fazer isso, né? E aí resolve a depressão. A astrologia, né, é fundamental. Astrologia, não essa besteira de horóscopo, ajuda muito a entender um pouco de astrologia, começar a estudar astrologia. Não só o signo solar, a maioria das pessoas só sabe o signo solar e acha que a astrologia é uma besteira porque só sabe disso. Mas procura se informar sobre astrologia, saber o seu signo ascendente, busca não só aquele perfil do seu signo solar, que é o nosso signo principal, mas busque um perfil, uma descrição do seu signo solar combinado com o seu signo ascendente, com a lua e, se possível, do seu mapa astral completo. E aí sim você vai ver como é impressionante o quanto a astrologia realmente ajuda. É uma ferramenta prática para o autoconhecimento, para começar. E depois que você tiver esse conhecimento, é por isso que hoje eu entendo por que eu estou mal nesses dias, né? Que eu estou na fase, né, final, que é a pior fase do inferno astral, né? E é por isso que eu estou mal assim. E aí, pessoal, através da astrologia vocês vão encontrar já muitas respostas para se entender, se compreender melhor. Através da conscienciologia, de compreender a consciência, abrir a mente, parar com essas alienações de religião, né, de tudo isso que busca só manter a gente na ignorância, né? Abra a mente, né? Se informe, busque conhecimento. Conscienciologia, né, projeciologia são já um estágio mais avançado, né, de compreensão e tal, que às vezes é tão avançado que muita gente não está preparada para isso, nem deve, então não é bom ficar forçando muito, né?
Eu não forço, né? Não fico forçando para ter projeção astral, né? Eu sei que eu já tive, né? Hoje, depois que eu conheci o assunto, eu compreendi que eu já tive durante a vida, inclusive um assunto que eu vou abordar em outro vídeo, que foi quando eu comecei a questionar a religião, né? Que eu nasci e cresci numa igreja e tive uma experiência que hoje eu compreendo que foi uma projeção astral, que aquilo ali abriu a minha mente para perceber que religião é alienação, né? Porque era uma coisa que batia, que não se encaixava com o que eu aprendi na igreja, né? Enfim, pessoal, já estiquei demais o vídeo e acho que eu fiz uma listinha aqui para não esquecer de nada. Enfim, distimia, né, dor, problema, objetivo na vida, buscar o sentido da vida, né, nesse autoconhecimento nosso, encontrar essa resposta, quem sou eu, quando você conseguir se compreender e se responder internamente, quem sou eu, saber quem é você, qual é o seu objetivo na vida, eu resolvi, nunca mais tive problema com depressão, né? Exceto essas fases assim, de inferno astral que hoje eu compreendo, graças à astrologia. Enfim, pessoal, eu falei tudo que está aqui na minha listinha. Espero que esse vídeo ajude, né? Quem tem problema recorrente, né, de depressão, de distimia, se você conhece alguém, algum amigo, alguém da sua família que tem problema de depressão, quem tem esse negócio de déficit de atenção, muitos pais, né, da minha geração já têm filhos aí com essa história, e muitos crianças índigo, né, que hoje são adultos, né, e têm filhos que têm esse problema de déficit de atenção. Então é importante se informar, né? Não fica nessa história de déficit de atenção, dessa coisa do sistema, de psiquiatria. Não dê remédio, não dê Ritalina. Ritalina é uma droga. Ritalina, prefira café, né? Se você tem filho com déficit de atenção, eu tomo café e o café é um santo remédio para déficit de atenção, é uma maravilha, né? Não dê Ritalina para os seus filhos. Eu vou gravar outro vídeo sobre isso, já estiquei demais nesse. Enfim, pessoal, essa história de déficit de atenção, se informem sobre crianças índigo. Vou colocar aí também algumas palestras sobre crianças índigo, um tema muito boa do Divaldo Franco. Se informem para buscar autoconhecimento, para buscar conhecer e entender de espiritualidade. Eu recomendo o canal do Saulo Calderon. Tem um vídeo muito bom que eu vi esses dias da Meire Costa sobre astrologia e mediunidade, que também ajuda muito a entender essa história dos chakras e de astrologia. Tem o canal da Carol Vaz, que eu conheci faz poucas semanas, né, que é muito bom também. Ela explica a astrologia de uma maneira bem simples e didática, como o Saulo Calderon explica espiritualidade. Valdo Vieira, enfim, pessoal, aí tem um mundo aí de informação na internet. Aproveitem. Busquem conhecimento, e o conhecimento mais importante de todos, que é a gente saber quem é a gente, qual é o nosso objetivo na vida. Busquem o autoconhecimento. Enfim, é isso. É um vídeo importante, espero que ajude. Valeu e até a próxima.